A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Palavra de Vitória. Eu sou Paulo Roberto, levando a sério o Evangelho de Jesus. Hoje eu estou com a minha amiga Vanessa, uma irmã em Cristo. Ela vai estar trazendo aí um testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. É um testemunho muito forte, né, Vanessa? Sim, Paulo. Hoje vai ser um prazer poder compartilhar com vocês o testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida. Mas antes disso, gente, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dar aquele like. Então, roda a vinheta. Boa noite, a paz para todos. Gostaria de começar esse testemunho deixando um versículo bíblico, que fica lá em Mateus 15, 28, que diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejes. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, gente, vou começar esse testemunho contando sobre o desejo, um sonho que sempre houve no meu coração. Eu mesmo sendo professora, atuando como professora, eu comecei a fazer a minha faculdade de Direito e isso sempre esteve nos meus sonhos, sempre esteve no meu coração, esse desejo de fazer essa faculdade. Quando eu estava terminando quase a minha faculdade, no final do meu 10º período, eu senti uma dor muito forte no meu coração, ao ponto que eu não conseguia nem respirar, nem falar. O meu marido veio, ele me socorreu e quando eu cheguei no hospital eu fui diagnosticada com infarto. Durante aquele período foi um período muito difícil, eu fiquei mais de um mês internada e eu não acreditava que eu estava infartando com 26 anos. Eu fiz um cateterismo e depois desse cateterismo na femoral que eu fiz, o médico ele me diagnosticou com uma miocardite aguda, que era uma inflamação no músculo do meu coração. E ele me explicou que depois disso eu teria uma expectativa de vida menor, eu não conseguiria fazer atividades físicas, eu teria uma vida debilitada devido a eu não ter mais totalmente os meus batimentos cardíacos. Eu só tinha ficado com 65% dos meus batimentos cardíacos, que ele me mostrou no ecocardiograma que essa parte de cima do meu coração ele não batia mais, porque foi a parte onde foi afetada por essa inflamação no músculo do meu coração. Depois que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito desesperada, eu fiquei muito triste, porque eu falei assim: Senhor, estava tudo dentro dos teus planos, eu entendia que aquilo tinha saído do meu controle. Eu estava chegando no final da minha faculdade, eu queria poder me preparar para a prova da OAB, eu queria poder ser mãe, e agora eu estava com esse problema grave no meu coração. Depois disso, 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida e foi um grande susto. A medicina ela falou para em todo o tempo me desenganou dessa gestação, porque eles me explicaram que além de eu ser cardiopata, que era essa cardiopatia que eu tinha no coração, de não ter totalmente do meu batimento cardíaco, eu era hipertensa também. Então provavelmente eu ia abortar essa criança nos primeiros meses. E a partir dali eu comecei a orar muito, entregar muito a minha vida a Deus, entregar a vida do meu filho, que eu ainda não sabia o que era, se era um menino, se era uma menina. Só que depois, irmãos, quando eu descobri que eu estava grávida, muitas coisas aconteceram na minha vida. Logo depois que eu descobri a gestação, meu marido ele ficou desempregado, eu tive um problema também, eu fiquei desempregada e estávamos nós dois ali naquela situação, mas sendo sustentados pelo Espírito Santo. Eu consegui uma vaga no escritório, quando eu estava indo para esse escritório, meu marido ele foi me buscar, na ida roubaram o nosso carro e logo depois houve uma grande tempestade. Um mês depois, essa tempestade veio ao ponto de destelhar toda a minha casa, de levar fogo, de praticamente derrubar a minha casa. E eu falei assim: Senhor, tudo que eu achava que estava sob o meu controle, os meus sonhos estão indo por água abaixo. Mas assim eu fui continuando indo, o Senhor ele foi me sustentado. E quando eu cheguei no meu 5º mês de gestação, eu comecei a ficar muito inchada, e eu já tomava 8 remédios de pressão por dia. E aquilo ali começou a me desesperar. Eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ficando inchada. E quando eu cheguei no exame de pré-natal, a médica olhou para mim e falou assim: menina, você está muito inchada. E ela foi verificar minha pressão estava 18/15. E ela falou assim: a sua pressão está muito alta, você está com pré-eclâmpsia severo, me internou às pressas. E eu fiquei muito desesperada. Eu falei assim: Senhor, eu não quero mais uma internação na minha vida, eu já sei o que é internação, me ajuda a não ficar internada. E a médica falou assim: olha, se você ficar se negando a ficar internada,
internada, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, de que se você morrer em casa com a sua filha, você assumiu esse risco. Eu falei assim, não, eu não vou querer isso pra mim, eu vou ficar internada. E nisso eu comecei a ficar internada, em vez de eu melhorar, eu comecei a piorar muito. Meu estado ele foi se agravando, se agravando, se agravando, ao ponto de eu continuar a ficar tão inchada que a minha vista ela já começou a ficar turva, eu não enxergava mais direito, eu não conseguia falar, eu só ficava deitada numa cama, de fralda, de sonda. E eu falei assim, Senhor, eu acho que eu vou morrer, eu acredito que não tem mais solução para mim. E os médicos entraram e falaram assim, olha, o teu caso está piorando muito, você está anêmica, o seu coração está muito acelerado, o seu rim ele não está bom, a qualquer momento você vai ter que entrar na máquina de hemodiálise. E eu falei assim, Senhor, será que as coisas saíram do seu controle? Onde é que está o meu Deus? Porque quando muitas coisas na nossa vida começam a andar errado, a primeira coisa que a gente começa a questionar é cadê o Senhor que está permitindo tanta dor nas nossas vidas? E assim não foi diferente no meu coração. Mesmo tendo fé, que eu sabia que Deus ele poderia reverter toda essa situação, houve a dúvida, houve o medo de saber qual era de verdade a vontade do Senhor para a minha vida. E eu fiz uma oração em pensamento e eu não tinha nem forças para falar de tão cansada que eu estava. E eu falei assim, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha alma nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, eu te entrego a minha alma, mas salva a minha filha. Amanhã, Senhor, eu sei que o Senhor vai levar a minha alma, mas eu não quero morrer nesse hospital, eu quero morrer em casa. Então amanhã eu vou assinar o meu termo de responsabilidade, eu vou embora, eu vou me negar a qualquer tipo de tratamento e eu vou para minha casa, que eu quero morrer em casa. E eu tinha um telefone, ele era um telefone bem pequenininho, um telefone bem simples, é desses que a gente fala que é xing-ling, porque um mês antes de eu me internar, eu também fui roubada, nunca tinha sido roubada na minha vida, roubaram meu celular, roubaram o celular do meu marido, e a gente estava completamente sem telefone, deixaram esse telefonezinho comigo, só para poder fazer contato mesmo, para me ligar. E aí eu recebi uma ligação, já era 10 da noite, e uma tia minha, essa minha tia se chama Cláudia, ela falou assim, minha filha, ela me deu esse telefonema, ela falou assim, minha filha, escuta a oração que o pastor está fazendo aqui por você. E eu escutei aquela oração, e ao final da oração o pastor virou e falou para mim assim, olha, menina, eu sou o teu Deus que falo contigo nessa noite. Você não vai se negar a tratamento nenhum e você não vai morrer em casa. Aquilo que os médicos mandarem fazer, você vai fazer. Se for para fazer A, você vai fazer. Se for para fazer B, você vai fazer. Não se negue a tratamento nenhum, porque a equipe médica de hoje, ela vai ser usada por Deus para salvar a tua vida. E naquele momento eu comecei a chorar muito, porque era uma oração muito íntima, era uma oração minha e de Deus. Eu não tinha nem mesmo falado, não tinha nem mesmo abrido a minha boca para falar qualquer palavra. Foi uma oração só de lágrimas e de pensamentos. E eu sabia que aquele homem estava sendo usado por Deus para falar comigo. E eu desliguei aquele telefonema sabendo, confortada de que eu poderia passar pelo que fosse, mas eu sabia que o meu Deus, ele estava poupando a minha alma e a alma da minha filha. E alguns minutos depois veio a equipe médica e falou assim, menina, veio os laudos médicos, seus exames pioraram muito, não tem mais o que ser feito. A única solução que a gente tem a fazer é retirar o feto para tentar te salvar. Você tá para infartar a qualquer momento, a morrer a qualquer momento, e para tentar salvar a tua vida a gente vai tirar o feto. Não tem esperanças sobre essa criança, é uma criança muito pequenininha, tem poucas chances de vida, vai nascer e se nascer viva vai direto para a UTI. E eu falei assim, amém, tudo bem. No meu coração eu falei assim, Senhor, o único desejo que eu tinha nessa noite é que minha mãe estivesse aqui. Eu queria que estivesse ela aqui comigo, passando por essa cesariana. E eu perguntei para a médica assim, vai ser quando? E ela falou assim, vai ser agora, a gente só está esperando a anestesista chegar. E eu falei assim, meu Deus, não vai ter tempo de ninguém chegar aqui, porque a gente está sem carro, eu estou num hospital longe, que era o Hospital Geral de Bom Sucesso, e minha mãe em Santa Cruz, e eu peguei meu xing-ling de novo, e eu liguei para minha tia, eu falei assim, tia, ela falou, o que foi? Eu falei assim, cesárea. Ela falou assim, quando? Eu falei assim, agora. E eu desliguei o telefonema. E alguns minutos depois entrou aquela equipe médica, me preparou e me levou para o centro cirúrgico. Quando eu estou entrando no centro cirúrgico, eu só escuto aquela voz gritando assim, ó, filha, mamãe está aqui. E eu escutei a voz de outra médica dizendo assim, volta com a menina e deixa ela ver a mãe pela última vez. E eu senti a minha maca ela vindo novamente, me tirando novamente daquele centro cirúrgico, porque mesmo eu de olhos abertos, eu não conseguia enxergar direito, porque a minha vista estava muito embaçada. E eu senti a minha mãe botando a mão na minha cabeça, me orando e falando assim, Senhor, salva a vida da minha filha e salva a vida da minha neta. Eu entrego a vida das duas nas tuas mãos, eu te entrego essa equipe médica. E aí depois a minha mãe ela me contou que quando ela estava nessa oração lá na casa da minha tia,
ela esqueceu a Bíblia dela e quando ela retornou tinha um vizinho que namorava alguém que morava em Bom Sucesso, estava indo para Bom Sucesso naquela hora e virou e falou assim, quer uma carona? E a Brasil estava livre, a minha mãe chegou em 20 minutos e ela esteve comigo, orando, intercedendo, e eu, em tempo todo, eu não dormi durante aquela cesariana, eu fiquei acordada, mesmo eles falando que iam me colocar para dormir, e eu senti o tempo todo o meu corpo pedindo para me fechar o olho, eu falei assim, Senhor, eu quero ver a Isabela, eu quero ver a Isabela. E quando eu senti que ela nasceu, eu escutei aquele chorinho bem fraquinho, como se fosse um chorinho assim, bem fraquinho mesmo. Eu falei assim, Senhor, minha filha, ela tá viva. Eu me lembro que eles falaram assim, olha aquela tua filha, ela tá viva, mas ela vai ter que ir pra UTI. Eu falei assim, Senhor, amém. E ali eu já estava crendo, acreditando, que eu falei assim, Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai dar, nada vai acontecer de errado, porque a minha filha ela nasceu viva. Só que depois que a Isabela nasceu, eu ainda tive alguns problemas, meu coração estava muito fraquinho, eu tive que ficar 3 dias ainda internada no setor de alto risco, e só depois daqueles 3 dias eu pude ver a Isabela, e eu perguntava ao meu esposo, que era o único que podia ver ela, e eu perguntei, Sirlei, como que é a Isabela? E o Senhor falou para mim, você é uma princesa. Eu falei assim, Senhor, eu sei que é pequena, eu sei que nasceu pequenininha, mas é uma princesa. E eu fui até a UTI para poder conhecer a minha princesa. E quando eu fui entrando naquela UTI, eu nunca tinha entrado numa UTI na minha vida, não tinha noção que era uma UTI neonatal. Eu via aquelas incubadoras, aqueles barulhinhos apitando e eu achava tudo muito estranho, aquele setor muito frio, muito gelado. E quando eu entrei e a médica falou para mim assim, ó, essa aqui é a Isabela, eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Quando eu olhei para minha filha e eu vi o que era a Isabela, eu no mesmo momento, a minha vista ela começou a ficar escura e eu desmaiei. Eu não tive forças para ver a minha filha da forma que ela era. Era um bebê muito pequenininho. A Isabela ela nasceu com 1,70 kg, só que ela emagreceu, ela foi para 908 gramas. Ela era muito, muito, muito pequenininha, era um bebê de 30 centímetros, todas as veias delas apareciam, era uma pele muito fininha. As genitárias dela ainda não estavam formadas, era algo assim muito, ainda parecendo que ia ser se formado, era algo muito vermelhinho. Ela estava entubada, ela estava com óculos recebendo luz, ela recebia acesso por todos os lados, ela estava assim amarradinha para poder não puxar as coisas e eu me choquei muito, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu sabia que era um bebê pequeno, mas eu não sabia que era aquilo. E eu falei assim, Senhor, não vai sobreviver, não tem como sobreviver um bebê dessa forma. E mais uma vez a minha mãe ela foi usada com autoridade para ser o anjo do Senhor na minha vida. E ela falando, filha, não questiona, não fala, vai sobreviver sim. Vai sobreviver sim, anima a tua fé, porque a tua filha ela vai desenvolver, ela vai ficar viva. E eu falei assim, mãe, obrigado por essa força, porque eu sei que quando você está falando é como se Deus falasse comigo, me confortando, me ajudando, me dando forças. E assim foi feito. Eu comecei, todas as vezes que eu entrava naquela UTI, eu começava a profetizar vida sobre a vida da Isabela, eu começava a profetizar crescimento, desenvolvimento, e mesmo os médicos falando para mim não ter esperança, a Isabela ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo dentro daquela UTI, ela pegou infecção hospitalar 2 vezes, ela teve uma anemia severa, ela teve que transfundir sangue por mais 5 vezes, só que foi passando o tempo e Isabela continuava entubada, Isabela não conseguia sair daqueles tubos. E os parâmetros de respiração da Isabela eram muito altos e eu questionei o médico, doutor, por que já se passaram tanto tempo e a minha filha ela continua entubada? O médico explicou para mim, olha mãe, a gente descobriu que a sua filha ela é cardiopata, ela tem um canal do coração que é aberto e todo o sangue do coraçãozinho dela vai para o pulmão, isso faz com que ela não consiga respirar sozinha. E eu falei assim, Senhor, eu já sou cardiopata e a Isabela é cardiopata também, Senhor, traga a cura. E eu falei assim, doutor, qual é a solução? Ele falou assim, olha, a única solução é cirúrgica. A gente vai ter que operar a sua filha e vai ter que costurar esse canalzinho. E eu falei assim, não tem outra forma, é um bebê muito pequeno, muito frágil. Toda hora acontecia alguma coisa com a Isabela, só de mexerem nela, a saturação da Isabela já caía muito. Imagina passar por uma cirurgia. É capaz da minha filha não resistir. O médico falou assim, olha, a única solução que a sua filha tem pra gente ver se depois consegue desentubar ela é fazendo essa operação cardíaca. Eu falei assim, tudo bem, você tem que operar, amém. E quando chegou o dia da cirurgia, eu fiquei muito nervosa e eu caminhava naquele hospital de um lado para o outro e eu recebi mais um telefonema e foi a minha mãe mais uma vez e falou assim, Vanessa, eu sei que por esse horário a cirurgia dela estava marcada para 7 horas da manhã. Minha mãe me ligou às 8. Ela falou assim, Vanessa,
Eu sei que por esse horário a Isabela já deve estar passando pela cirurgia, mas eu acabei de vir de um matutino da igreja Monte Moriá, aqui de Santa Cruz, e a irmã falou que a minha neta ela não precisaria ser operada, porque o médico dos médicos, o leão da tribo de Judá, ele já tinha chegado na frente e tinha feito uma cirurgia no coração da minha neta. E eu falei assim, mãe, eu creio. E quando eu desliguei aquele telefonema, veio uma enfermeira, ela me abraçou e falou assim, mãezinha, Deus manda te dizer que o segredo da vitória é confiar. E eu falei assim, Senhor, o segredo da vitória é confiar, não vai haver dúvidas no meu coração. Passou alguns minutos depois, veio a médica e ela veio correndo e veio falando, é a doutora Patrícia, eu tenho ela até no meu Instagram, no meu Facebook. E ela falou assim, Vanessa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu, doutora? Ela, perdão, Vanessa. Eu chego a estar com a minha pressão alta. Eu falei assim, o que aconteceu, doutora? Ela falou assim, olha, na hora que a gente foi fazer o eco, que a gente foi olhar o coraçãozinho da Isabela para saber onde que a gente ia fazer o corte, nós vimos que o canal arterial da sua fêmea começou a contrair sozinho e fechou sozinho. Não vai ser necessária a cirurgia ela foi cancelada. E eu falei assim, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque tu não és um Deus para que possa ficar mentindo ou fale alguma coisa que ele não possa fazer. O nosso Deus é aquele que tudo ele pode fazer. E Deus ele prometeu que ele faria essa cirurgia e essa cirurgia ela foi feita. E depois de algum tempo eu falei assim, Senhor, eu não vou ficar olhando mais por esses parâmetros de respiração não. O dia que a minha filha, ela tiver que sair desse tubo, ela vai sair. Eu não vou ficar mais colocando ansiedade no meu coração, porque o fôlego de vida vem do Senhor. E assim foi feito, foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, até que no 4º dia eu cheguei na UTI e eu olhei assim na direção da incubadora da Isabela, eu não vi aquelas máquinas de respiração do lado dela, e eu saí correndo para ver o que tinha acontecido, e quando eu olhei, irmãos, a Isabela estava na incubadora e ela estava acordada. Eu nunca tinha visto a minha filha acordada. Ela estava acordada e ela tinha sido desentubada. Ela estava num aparelhinho chamado CPAP. E ela estava com aquele aparelhinho assim que era só um cheirinho para poder ajudar ela a respirar. E eu comecei a chorar muito. E a enfermeira veio e falou assim, mãezinha, não fica assim. Isso foi uma grande evolução, a sua filha está desentubada. E eu falei assim, eu sei, eu estou chorando de emoção. E a Isabela já tinha 1 mês e 10 dias e foi nesse dia que foi a primeira vez que eu peguei a minha filha no colo e eu criei coragem, eu falei assim, não, agora eu quero segurar a Isabela. As enfermeiras vieram, me ajudaram, mesmo ela com CPAP, com sondinha, ainda estava de acesso, veio, colocaram ela aqui em mim e foi a primeira vez que eu peguei a minha filha no colo e eu glorifiquei e exaltei muito o nome do Senhor por aquela etapa vencida que a Isabela tinha tido. Logo depois eu recebi também um telefonema. E eu falei assim, que foi? O que está acontecendo? Que está todo mundo me ligando ao mesmo tempo. Ela falou assim, você já viu lá a listagem da OAB? Eu falei assim, não vi a listagem da OAB. Ela falou assim, então parabéns, porque você é a mais nova advogada do Brasil. Está lá o seu nome na listagem, na Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de eu ter ficado internado, 1 mês antes eu tinha feito a prova. E devido a tudo isso que tinha acontecido, eu não tinha nem mais me ligado em resultado. Todo mundo me dando os parabéns que eu tinha sido aprovada. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado. O Senhor está realizando o meu sonho. Eu concluí a minha faculdade e agora eu estou formada. Eu finalmente passei na OAB. E eu agradeci muito a Deus, eu falei assim, Senhor, agora vai ser só a vitória. E assim foi feito. A Isabela foi melhorando. Depois de 2 meses e 15 dias, a Isabela ela recebeu alta e ela veio para casa e eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada, agora minha filha está em casa, nós vencemos a UTI, a Isabela venceu a prematuridade extrema e eu estou aqui, estamos saudáveis. Só que depois de 15 dias em casa, eu percebi um chorinho. E eu fui olhar no berço para ver o que tinha acontecido. E quando eu olhei, a Isabela estava com o corpo com bolas assim vermelha pelo corpo todo. E ela estava toda contorcida no berço, com os olhos branquinhos. E ela começou a fazer uns gritos assim. E eu comecei a gritar. Eu falei assim, sogra, me ajuda. Que minha sogra estava perto de mim. Minha sogra veio correndo. Minha sogra falou assim, filha, ela está tendo uma parada cardíaca. E eu comecei a correr com ela, saímos correndo. Veio um vizinho, nos ajudou, nos levou para o UPA mais próximo. E quando chegou lá, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A Isabela estava toda pretinha. E eu vi o médico pegando ela, colocando ela na maca e fazendo aquelas coisas no coração dela, tentando reanimar. E eu comecei a gritar e veio a enfermeira e falou assim, mãezinha, você está sozinha? Eu falei assim, tá, eu estou sozinha. Ela falou assim, então liga para alguém, pede para o pai da criança vir, porque a criança ela acabou de ter uma parada cardíaca, a gente já está mais de 5 minutos tentando reanimar ela, só que ela não volta, ela não tem voltado, então a sua filha ela faleceu.
Naquele momento eu me joguei no chão e eu comecei a gritar. Eu falei assim: Senhor, Isabela significa consagrada a Deus. O que é consagrado a Deus, o diabo ele não toca. O significado da minha filha é esse. Então assim, eu repreendo o espírito da morte agora. E eu comecei a gritar e eu começava a falar: Senhor, Isabela significa consagrada a Deus. O que é consagrado a Deus, o diabo ele não toca. E eu falei assim: Senhor, agora, Senhor, Tu possa agora sobre a vida da minha filha soprar o fôlego de vida. E eu comecei a orar, veio as enfermeiras e falaram assim: mãezinha, levanta desse chão, esse chão é todo contaminado. Eu falei assim: deixa eu clamar o meu Deus. E depois de alguns minutos veio alguém lá de dentro e falou assim: olha, o coração da menina começou a bater, só que está muito fraquinho, aqui não tem condições de ficar com ela vai ter que ser imediatamente transferida para outro lugar. E assim foi feito, transferiram a Isabela para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. E quando chegou no Hospital de Nova Iguaçu, era uma médica também, Vanessa, ela falou assim: olha, mãezinha, o coração da sua filha está muito fraquinho. E ela teve outra parada cardíaca. Aqui não tem condições de ficar com a sua filha. Tenta arrumar internação para sua filha em outro hospital. E assim foi feito. A gente conseguiu levar a Isabela para o hospital da Lagoa. E quando chegou no hospital da Lagoa, a Isabela entrou naquela UTI e os médicos não voltavam para dar nenhuma informação. E quando chegou lá, depois o médico me chamou numa salinha. Ele virou para mim e falou assim: olha, menina, a sua filha está no melhor hospital do Rio de Janeiro. A sua filha está com medicação para poder respirar melhor, ela está entubada, para a pressão continuar alta, para poder o coração bater. Só que mesmo com todos esses medicamentos, a sua filha ela teve mais uma parada cardíaca, que foi uma parada cardíaca muito severa. Ela já veio de diversas paradas cardíacas. É uma criança que tem poucas chances de vida. A qualquer momento ela vai morrer. Então, não sei se você está sozinha, mas não sei onde está o pai da criança, mas chama ele para vir para o hospital, para vocês poderem se despedir dela, porque ela não tem chances de vida. A qualquer momento, sua filha ela vai partir. E eu falei: olha, doutor, você disse para mim que a minha filha está no melhor hospital do Rio de Janeiro, e tudo aquilo que vocês podem fazer, vocês vão fazer por ela. Mas aquilo que o médico e a medicina ela não puder entrar, eu acredito, eu tenho certeza que aí o meu Deus ele vai agir. E eu, com muita fé, eu coloquei o capote, tudo, e entrei na UTI. E quando eu cheguei naquela UTI, eu comecei a profetizar cura, vida sobre a vida da minha filha. A Isabela estava completamente diferente, ela já era um bebê muito inchado. Eu mesmo quase não reconhecia a minha filha, ao ponto de tão inchada que ela estava. E eu comecei a profetizar cura sobre a vida dela. Todos os dias eu entrava naquele CTI, eu cantava louvores para a Isabela de cura, eu profetizava palavras de vida, profetizava palavras de vitória sobre a vida dela. Até que um belo dia, eu orando, a Isabela abriu os olhos e ela começou a se mexer. E ela começou a sair uma lágrimazinha assim do olho dela. Eu falei assim: filha, fica calma, a mamãe tá aqui. Eu comecei a gritar ao médico, eu falei assim: a minha filha acordou, a minha filha acordou. E o médico falou para mim assim: não, mãezinha, sua filha não acordou, a sua filha ela está em coma. Ela teve um espasmo, por isso que ela abriu os olhos. Eu falei assim: não, a minha filha ela está acordada, ela está me reconhecendo. E o médico veio para poder examinar a Isabela e o médico falou assim: ela está acordada, chama o outro médico, vamos examinar essa criança porque ela acordou do coma. E me tiraram da sala e ficaram lá examinando ela e depois conversaram comigo: olha, realmente, mãezinha, a sua filha ela acordou. E assim foi feito, a Isabela ela acordou, a Isabela ela foi melhorando e até chegou um dia que ela recebeu alta do CTI, ela veio para o quarto para pediatria e passaram-se mais alguns dias, o médico veio e conversou comigo e falou assim: mãezinha, a Isabela ela vai receber alta, só que a Isabela é uma criança especial, a Isabela ela não vai escutar, a Isabela ela não vai falar, a Isabela ela não vai andar, a Isabela vai ter atraso motor, atraso atraso em todas as coisas dela. A gente ainda não sabe em qual grau vai ser e o que de fato ela tem. A gente só sabe que a sua filha ela não vai se desenvolver como as outras crianças. Então ela vai precisar de fisioterapia para todas as coisas, até mesmo para poder mamar. E eu falei assim: eu acredito que o mesmo Deus que deixou a minha filha ficar viva vai ser o Deus que vai fazer a obra por completo. E assim foi feito. A Isabela veio para casa e a Isabela teve que fazer fisioterapia, teve que ir para diversas coisas. Só que a Isabela ela foi desenvolvendo. Quando chegou com 1 ano e 3 meses, a Isabela ela começou a andar, a Isabela ela começou a falar. A Isabela é uma criança que hoje ela tem 3 anos, é uma criança extremamente inteligente, fala tudo, conversa tudo, até mesmo as cores em inglês. E quando eu levo ela
para poder ir no médico dela, que é um médico no Hospital Geral de Bom Sucesso. Ela faz um acompanhamento chamado follow-up, que é uma equipe médica que faz o acompanhamento do desenvolvimento da criança prematura. A médica, ela sempre fala para mim, olhar o laudo médico da Isabela e olhar a Isabela hoje é a mesma coisa que você dizer assim, ó, tem coisas que a medicina ela não explica, tem coisas que são coisas de Deus. E assim é a sua filha, mãe, porque a sua filha era uma criança que não era para falar, não era para andar, não era nem mesmo para estar viva. E essa criança está aqui correndo no meu consultório de um lado para o outro, não tem como eu te explicar, mas a Isabela é um milagre. E eu falei assim, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus ele não faz nada pela metade. E eu continuei meus acompanhamentos médicos também, devido à minha cardiopatia, minha hipertensão. E quando eu fui fazer o eco, o médico olhou para mim e falou assim, menina, por que você está aqui? Eu falei assim, porque eu tenho uma cardiopatia, eu sou hipertensa, e eu contei tudo o que aconteceu na minha vida. Ele falou assim, olha, eu não entendo, porque o seu coração não tem nada. Eu falei assim, não, tem sim. O meu coração ele não bate aqui na parte de cima, eu tenho uma cardiopatia. Ele falou assim, olha, você tinha uma cardiopatia, porque eu estou olhando o teu coração agora, e o teu coração ele não tem nada, ele bate 100% e perfeitamente. E eu falei assim, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque me curou dessa cardiopatia. Hoje eu faço atividade física, eu não tenho problema algum. O Senhor é um Deus que ele não faz nada pela metade. A Isabela está curada, a Isabela corre, brinca, e eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e para te dizer que independente da dificuldade que o Senhor ele te colocou ou daquilo que você esteja passando, tem solução. Eu aprendi que tudo na nossa vida tem um propósito. Existia um propósito de amadurecimento na minha vida, porque eu falo que eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu sempre estive na igreja, eu sempre vi Deus fazendo milagres, mas chegou um momento que o Senhor ele me pegou pela mão e falou assim, filha, agora você vai ter uma experiência comigo. Hoje eu posso falar que Deus ele ressuscita mortos, porque eu vi o Senhor ele ressuscitando a minha filha. Hoje eu posso dizer que Deus ele cura, e ele cura qualquer tipo de doença, porque houve cura na minha vida. Hoje eu posso dizer que Deus ele restaura, porque houve uma restauração na minha vida financeira. O Senhor ele me tirou lá de onde eu estava, e o Senhor ele me deu uma casa nova, o Senhor ele me deu meu próprio escritório. E hoje eu vivo do meu trabalho, o Senhor ele realizou o meu sonho. Então, independente da dificuldade que você esteja passando hoje, coloque todos os seus sonhos, os seus projetos nas mãos do Senhor, porque o Deus ele realiza muito mais aquilo que você pede ou que você pensa. O Senhor ele é um Deus galardoador e ele vai honrar a tua fé. Apenas creia que o Senhor ele vai fazer na tua vida, porque ele faz. E essa palavra que eu deixo para você nesta noite.